O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós, São José, rogai por nós, nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Nós estamos no 23º domingo depois de Pentecostes, o oitavo dia da oitava de Todos os Santos. E hoje é dia também dos 4 santos coroados, assim chamados, porque, não se sabiam seus nomes e ficaram chamados assim, até que depois, com uma aparição, eles revelaram seus nomes. E hoje também nós celebramos a festa dos 4. A epístola de hoje é de São Paulo apóstolo aos Filipenses. Irmãos, sede meus imitadores e ponde os olhos naqueles que andam conforme o modelo que tendes em nós. Porque muitos, de quem muitas vezes os falei e também agora falo com lágrimas, procedem como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e faz consistir a sua glória na sua própria confusão, gostando somente das coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos dos céus, donde também esperamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de miséria, fazendo-o semelhante a seu corpo glorioso, com aquele poder com que pode também sujeitar a si todas as coisas. Portanto, meus muito amados e desejados irmãos, minha alegria e minha coroa, permanecei assim firmes no Senhor, caríssimos. Rogo a Evódia, suplico a Sintique, que tenham os mesmos sentimentos no Senhor. Também te rogo a ti, fiel companheiro, que as ajudes aquelas que combateram comigo pelo Evangelho, com Clemente e outros meus colaboradores, cujos nomes estão no livro da vida. Queridos fiéis, esta epístola de São Paulo, neste 23º domingo, o Evangelho não traduzirei porque não vamos comentar diretamente sobre ele, mas o introito sim, e diz o Senhor, eu tenho pensamentos de paz e não de aflição. Invocar-me-eis e escutarei a vossa oração, conduzirei os vossos cativos de todos os lugares que andam dispersos. Abençoaste, Senhor, a terra e relegaste o cativeiro de Jacó. Nós estamos terminando o tempo litúrgico. Daqui 4 semanas antes do Natal, começa o Advento. Então, o Advento é o Ano Novo Litúrgico. E esses domingos já, se não me falha a memória, o Advento começa no último domingo deste mês, já, novembro. Então, a igreja está terminando o seu ano litúrgico e vai repetir esse introito. Diz o Senhor, eu tenho pensamentos de paz e não de aflição. Nós temos sempre, por ignorância e às vezes, por maldade, culpar a Deus nosso Senhor de muitas coisas. Mas Deus nosso Senhor, Ele é o Deus da ordem, não? Então a ordem que Deus estabeleceu e Deus mantém, quando as coisas saem da ordem, a culpa não é de Deus. Porque só nós somos capazes de estabelecer uma ordem e destruí-la. Por quê? Porque nós somos insensatos, inconstantes, débeis para perseverar e Deus, nosso Senhor, não tem nada dessas fragilidades. Então, Deus estabeleceu uma ordem e o inimigo de Deus destruiu essa ordem. E os inimigos de Deus destroem essa ordem. Mas nosso Senhor diz, diz o Senhor, não? Deus está falando disso, eu tenho pensamentos de paz. O que é um pensamento de paz? São pensamentos de ordem, dessa tranquilidade que flui do que Ele estabeleceu. Então, os pensamentos de Deus, por isso Ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque o homem não tem pensamentos de paz. Os pensamentos do homem é exatamente o que vamos à epístola.
Os pensamentos dos homens são pensamentos de desordem. Por isso, São Paulo está a dizer que nós devemos imitar. Ele se põe como referência, porque ele pode dizer isso porque ele era um santo. E na sua humildade, ele, fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. São Paulo pode dizer uma coisa dessa. Pois então, e ele vai dizer por quê? Porque aqueles que não imitam a ele e aos que se comportaram bem, se portam bem, se comportam bem, eles se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Por isso, então, nós vemos aí os pensamentos de paz de Deus e a paz de Deus sendo posta por Deus. Quando Deus estabeleceu as coisas, todas as estabeleceu com ordem. Tudo, absolutamente tudo. Agora, estes inimigos da ordem dos pensamentos de Deus, que serão inimigos da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é o quê? É a restauração da ordem de Cristo em tudo. Na vida pessoal, no mais íntimo de cada um de nós, ao mais exterior e público, que é o reino de Nosso Senhor, mas fundado na sua cruz. Então, quando estas almas supostamente querem paz sem cruz e sem os pensamentos de Deus levados à execução, nós temos os inimigos da cruz de Cristo. É fácil chamá-los de hereges, de cismáticos, de modernistas, sim, mas só que é muito mais grave quando se trata de um católico, um tradicional, que trai a Nosso Senhor. Porque quando os soldados de Cristo se levantam contra Cristo, é muito mais grave do que um soldado do bando do inimigo que se levanta contra Cristo, porque já é um inimigo e se levanta sempre para atacar a Cristo. Por isso, São Paulo está dizendo dos que estão por perto, porque eles se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Então, dentro da igreja, sempre existiu o joio e o trigo. Sempre existiu. Sempre houveram bons e maus católicos. E os maus que se esforçam para ser bons e outros que estão petrificados nas suas maldades e são péssimos e vão para o inferno, hein? No inferno está cheio de católicos. De maus católicos, de péssimos católicos. E como nós sabemos que nós estamos no bem, no bom caminho, e como nós sabemos que estamos no mau caminho? Primeiro, se estamos imitando aqueles que acertaram. Hoje terminamos a oitava de todos os santos. Estamos imitando os santos? Se nós em algo imitamos os santos, em algo estamos imitando as coisas que nos levam à salvação. E depois, algo um pouquinho mais concreto e preciso. Nós estamos vivendo como amigos da cruz de Cristo, ou inimigos da cruz de Cristo. Este é o diferencial que nos faz sabermos se estamos, ou se pelo menos queremos ser de Nosso Senhor, ou não. São Luís de Grignion de Montfort tem um livrinho muito pequeno, mas muito substancioso, chama Carta aos Amigos da Cruz, que dentro do Criado Mudo, em cima, devia ser o nosso livro de cabeceira. Imitação de Cristo e este livro. Porque aquele livro ensina que Deus Nosso Senhor nos chamou pela cruz, porque Ele diz, quem quiser me seguir, tome sua cruz cada dia e siga-me. Então, as almas que querem seguir a Cristo têm que carregar sua cruz, e cada dia. Não foi assim, tome sua cruz e siga-me, porque tomar a cruz, bom, mas tomá-la cada dia. E nós vemos isso hoje, que é por primeira coisa, nós somos filhos de Adão e Eva, e por esta natureza ferida, nós temos horror ao sacrifício naturalmente. É connatural o homem sem a graça de Deus fugir de tudo que é sacrifício. E por outro lado, é connatural ao homem ferido pelo pecado original buscar todas as comodidades. E São Paulo, na sua epístola, vai concretizar essa comodidade como o ventre, ou seja, o comer. Porque nisso se manifesta o nosso mais animal modus, não? Somos animais racionais, que faz uma diferença total. Mas quando não reluz a racionalidade, nós ficamos igual um animal selvagem. É só quando estamos com muita fome. Se não obramos tendo uma fome como ser humano, nós vamos comer como um animal que ficou com fome. Mas no ventre se concretiza as comodidades. Por quê? Porque o homem mundano, ele vive para a carne. Aí os pecados contra o sexto e nono mandamento que pululam, hein? E hoje são legalizados, permitidos, difundidos e tudo. Só faltaram colocar indulgência para quem cometesse esses pecados, como se fora possível.
Agora, no ventre, ou seja, no comer e no beber, se mostra a frivolidade, tanto do mundano, como de outras almas que estão infeccionadas pelo mundanismo, e que nisso, então, nós vamos ter que colocar a mortificação cristã. É verdade que foi a Santa Igreja que estabeleceu a culinária bem refinada. Por quê? Porque é caridade fazer um prato saboroso, não temperá-lo bem e nas festas comer uma coisa um pouquinho melhor. Mas só que nós não estamos a serviço da mesa. A mesa que está a serviço dos acontecimentos. Agora, quando nós invertemos as coisas e nós vamos deparar com a gula, e dentro dos modos de gula tem pessoas que só comem coisas refinadas. E gastam para isso, por quê? Porque nesse buscar as coisas refinadas da mesa, por detrás disso existe um monte de coisas vis, junto com este tempero fino que está ali dando aquele toque, está um monte de delicadezas dentro de sua alma que são o quê? Frivolidades. Porque ninguém come por causa daquele toque, daquele não sei o que foi posto. Não estou dizendo que isso seja pecado, hein? As senhoras se esmerem de cozinhar cada vez melhor. Isso é caridade. Na cozinha está a caridade, hein? As mulheres, não é porque as senhoras não é escrava de fogão, nada dessas estupidezes, mas digam às senhoras que não é para como filhos, a nossa mãe fez tal coisa. Isso é muito agradável, hein? Ver que a mãe buscou aquela receita, se esmerou, talvez apertou uns cintos, porque a festa, não sei, de São Jacinto, e é o padroeiro de um dos meninos, vamos fazer aquele bolo, aquela coisa, católico, hein? É o Natal, bom, a ceia e todas essas coisas, é a Páscoa, muito bem, mas nós não podemos nos colocar a serviço dessas coisas, são meios para. Porque se nós colocamos a serviço dessas coisas, nós estamos fugindo da cruz de Cristo. Por que eles diziam que a igreja que estabeleceu uma culinária fina? Porque a igreja também sabe passar fome de jejum. E nós vamos entrar nos mosteiros, as freiras, não? Principalmente Portugal, Espanha, as freiras que viviam lá morrendo de fome porque jejuavam. Nós temos os doces claustrais, boníssimos, porque elas sabiam passar fome por Deus e o seu paladar purificado pelo jejum fica mais fino e sabe apreciar aquilo com mais precisão. E por isso nós vemos nos lugares católicos, por causa da penitência, aí a mesa ficou mais corrigida. Por isso não é nem a quantidade, não? Como nós aqui temos no Brasil o costume de encher a barriga. É uma coisa muito menor em quantidade, mas muito mais saborosa. E aí está saciando o homem e estamos apreciando aquilo. E dentro de um prato nós temos nada mais que uma cultura. E quem estabeleceu isso foi a igreja. Mas como plantando a cruz de Cristo no paladar, ela enobreceu a mesa no sentido de cozinhar melhor e no sentido de apreciar sem os desatinos da gula. Isso é católico. Então nós pegamos da mesa, queridos fiéis, e vamos trasladar a todas as outras coisas. Só saberá viver bem neste mundo quem souber carregar a cruz de Cristo com a mortificação. Por exemplo, saberá apreciar o dedo de Deus que está em cada coisa que Deus criou neste mundo, aquele que saber mortificar os seus sentidos. Hoje nós temos o olho estragado, por quê? Porque nós vemos demais. Quem vê demais, observa de menos. E a profundidade da observação das coisas as pessoas não têm, porque querem ver tudo. Aí eu digo, mortifique os olhares. Às vezes Deus, Nosso Senhor, dá um presente com uma paisagem magnífica do pôr do sol, mesmo com a poluição de São Paulo, mesmo com tantas desgraças, e que o homem é incapaz de falar, meu Deus, que pôr do sol magnífico. E o céu é muito melhor, a glória do céu vai ser muito melhor do que um pôr do sol, mas Deus ainda nessas coisas naturais, sensíveis, dá uma para que o homem se eleve, mas o homem não se eleva por quê? Porque está olhando para baixo, está olhando para o seu telefone, está olhando para qualquer estupidez e perde a capacidade de contemplar a criação, porque o céu narra a glória de Deus, como diz o Salmo. Parece uma estupidez, mas olha só, se nós não sabemos apreciar a criação de Deus, é porque a nossa alma está se afastando do Criador. Porque o Criador é honrado nas suas criaturas. E daí nós vamos para o próximo, na face da terra. Quem é o ser mais nobre que Deus criou? O homem. E por que nós vivemos nos devorando? Porque como católicos ou como qualquer outra, por que essa falta de caridade?
porque nós não conseguimos enxergar, ou por vileza do próximo, ou por falta de observação, a nobreza de alma que tem alguma virtude, tem algum sacrifício, tem alguma coisa em comum, o batismo e as graças que compartimos, pela fé que professamos, e nós só enxergamos as mazelas. E não vemos a nobreza de Deus no meio de tanta lama, que é o ser humano, porque se nós não conseguimos olhar para o céu, que não é muito difícil, é só levantar a cabeça, nós não vamos enxergar as nobrezas escondidas em cada ser humano pela boa educação, pelo esforço de praticar a fé católica, pelo sacrifício de cada dia, e assim nós não apreciamos as virtudes alheias. Aí geram o quê? Rixas, contendas e um monte de mazelas. Por quê? Porque aquelas nobrezas que passam desapercebidas poderiam, se percebidas, ser um freio para as nossos desatinos. Não vemos mazelas e a elas nós criticamos. Se nós transladamos isso também, de pôr a cruz de Cristo da mortificação dos sentidos, apreciamos a criação. E a mortificação do paladar, apreciamos as obras que os homens fazem, que ficam enobrecidas quando são feitas pela mortificação. Então a nossa vida tem um sentido diferente. Hoje o homem é suicida, o homem não vê sentido nessa vida e todo mundo quer morrer porque não sabe viver. E por que não sabe viver? Porque não tem sentido a vida humana se não for a sombra da cruz de Nosso Senhor. Por isso os santos é verdade que queriam morrer, porque viram a cruz de Cristo e o efeito da cruz de Cristo é a glória do céu, e quem quer a cruz quer a glória. Mas o homem moderno, ele é suicida porque não tem glória de trás do seu suicídio. Tem a solução de todos os seus problemas, que é a aniquilação, que não existe. A alma vai ser sepultada no inferno, e o que é o inferno desta vida será transladado para a eternidade infinitamente mais cruel. Porque este fatalismo, porque não tem a cruz de Cristo plantada que faz reluzir todas as trevas. E assim a nossa vida é diferente. E se nós transladamos isso para a nossa fé, que é o princípio desta cruz, a nossa vida católica também é diferente. Por que nós temos que praticar a mortificação? Por que nós temos que praticar os jejuns da Santa Igreja? Por que nós temos que sempre estar aí renunciando a esse espírito deste mundo? Por causa que Nosso Senhor nos mandou, e Nosso Senhor disse: não fizerdes penitências, todos perecereis. Por um efeito necessário, porque se nós não fazemos essa penitência que purifica, nós não vamos apreciar nada de Deus, nem das coisas naturais que Ele criou, e muito menos das sobrenaturais, porque não vamos alcançá-las sem praticar a mortificação. Aí nós vamos falar: padre, que mortificação devo fazer? Me prender num cilício? Magnífico! Mas só que, olha, junto com ele a nossa vontade, a cruz de Cristo, o Calvário, onde tem que estar esta cruz plantada, é a vontade do homem. É ali que Nosso Senhor planta a cruz, é na nossa inteligência, hein? A mortificação de tantas curiosidades. Hoje as pessoas leem tudo e não sabem nada, porque não leem o que elas deveriam ler, não estudam o que elas deveriam estudar para crescer pelo amor à verdade. Então, plante a cruz de Cristo no seu intelecto. E plante a cruz de Cristo, porque a vontade do homem é relapsa, é inconstante, e lá está o demônio plantou uma fonte de um manancial maligno que se chama malícia, e dali se perverte todas as nossas ações. Então devemos plantar na nossa vontade também. E para isso, as mortificações exteriores. Um jejum, hein? Se deparar com a fome voluntária, para depois darmos valor para os desperdícios que muitas vezes cometemos por causa da abundância, a abundância nos mima, hein? E aí nós abusamos dos mimos de Deus e desperdiçamos as coisas. Então a fome voluntária expia, porque se Deus for castigar o que merecemos, nós vimos uma fome geral, aí todos vão lembrar da sua abundância e vão pedir perdão: Senhor, perdão. E vamos sentir saudade do pão jogado no lixo pelo mofo do descuido. Vamos sentir saudade do frango que apodreceu porque eles congelaram mal e esqueceram. E assim, para expiar essas coisas, não atrair as desgraças merecidas, jejum não mata ninguém, hein? Devemos fazê-lo. Aproveite o da igreja e, com o conselho do diretor espiritual, outros. Depois, as dores voluntárias. Se nós não sabemos sofrer as dores, nós viramos um animal. Um animal que qualquer dor ele fica feroz, ou ele foge, ele se esconde. E o homem moderno, diante da dor, ele obra do mesmo jeito.
Por isso, a quantidade de aspirinas e de paliativos que hoje se toma, não estou dizendo que não tem que tomar remédio, não é isso, hein? Devemos tomar os nossos remédios e cuidar da nossa saúde, mas assim sofrer um pouco do calor, mesmo que os mosquitos infernizem, mas oferecer a Deus, porque o purgatório é pior do que isso, hein? E se nós vamos de comunidade em comunidade, nós vivemos como inimigo da cruz de Cristo, e esta comunidade vai deixando a nossa alma embaçada, enxergamos tudo turvo, até a mão de Deus fica turva para o homem que não se purificou, porque tem a catarata da comunidade nos seus olhos, e somente a cruz de Cristo faz essa cirurgia no homem, tirando tantas mazelas e fazendo que o homem em integridade possa ver Deus, buscar Deus em sinceridade e não medir esforços para alcançar Deus nosso Senhor. Aí nós temos o que? Os santos. Não, os senhores podem buscar santos de verdade que viveram sem cruz. Os que tinham vida muito fácil, encheram-se de coisas para fazer a vida difícil. Por quê? Porque se esta peregrinação nesta terra, se o nosso desterro se faz cômodo, nós não vamos querer chegar no termo final da nossa viagem, que é o céu. Então os santos temiam isso, porque todos nós gostamos da comunidade, hein? Eu penso que ainda não criaram, mesmo com todas estas depravações morais, um homem que tenha um ódio à comunidade, isso é connatural ao homem. Mas só que por Deus nós podemos amar a cruz, só por Deus. E Deus, nosso Senhor, por Ele nós podemos renunciar a certas comunidades que nos parafusam neste mundo para estarmos aí fixos no céu. Então nós devemos praticar esta mortificação, porque caso contrário nós seremos inimigos da cruz de Cristo. E São Paulo está falando com aqueles que estão ali, hein? Não está falando do herege, do cismático, dos que estão do outro lado. Está falando daqueles católicos, os nossos, os primeiros que nos precederam e que estavam se comportando como tais. Em outra epístola, São Paulo vai dizer que se ele pudesse se gloriar, se alguém pudesse se gloriar, ele pode se gloriar mais do que os outros. Sua origem judaica, e depois ele vai enumerar todas as coisas que ele sofreu. Uma lista de sofrimentos. Mas ele vai dizer, eu vou me gloriar onde? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ali está a salvação. Então, queridos fiéis, para vencer este mundo maligno, ele foi maligno desde que Adão comeu aquela fruta. E desde então, o homem de indigestão desta fruta que caiu mal, vai sofrendo as consequências do pecado original. A cruz de Cristo que faz vomitar esse fruto maligno da desobediência. Para vencer esse modernismo que nós tanto resistimos ou tentamos, e nós precisamos da cruz de Cristo para nos fazer autênticos católicos. Para se purgar do liberalismo que veio no leite de nossas mães, hein, que elas também foram envenenadas pelas suas, e todos nós temos, infelizmente, esse maligno espírito como uma possessão diabólica de um modo ou de outro que vai influenciando as nossas ações, nós precisamos da cruz de Cristo. E sem ela nós ficamos incapazes de santidade, incapazes de fazer qualquer bem para a Santa Igreja, incapazes de qualquer virtude, porque toda virtude leva consigo algum esforço, e esse esforço é uma parcela, é um fragmento da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso São Paulo, com toda a verdade, disse, fora da cruz de Cristo não tem salvação. E ele vai dizer o que eu não prego? Prego Cristo crucificado. Não é em vão que desde a coroa de um rei até o sepulcro do mais simples dos mortais jazem ou vivem à sombra da cruz de Cristo, que não é um enfeite, é nada mais que um sinal externo de algo que deve ter sido, para não virar uma fraude, a companheira de vida desde o nascimento, porque o primeiro sinal que o padre dá para os pequenos ao batizá-los é uma cruz. E a vida, que a primeira coisa que eles fizeram ao sair da barriga de suas mães, depois de muitas dores, é o quê? É chorar. E então, quer na vida natural, quer na sobrenatural, o sofrimento nos acompanha de modo íntimo e como o melhor dos amigos ou o pior dos inimigos. Depende da alma que sofrer. E se sofre com Deus, é um grande aliado da salvação. E se sofre sem Deus, nada mais que antecipar o que será eternamente sem remédio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.